Lauro Consentino Filho, nascido no dia 3 de setembro de 1942, na cidade de Morretes, litoral do estado do Paraná. Meus pais eram descendentes de italianos e de espanhóis. A minha infância, ela foi muito bonita, porque eu tinha o rio Nundiaquara, né? Tinha a Baía de Paranaguá. Meu pai gostava muito de pescar, eu era companheiro dele. Então eu tive uma juventude assim, muito alegre, né? E a partir de uma certa idade eu fui começando, eu sempre tive amigos, sempre com idade maior que a minha. E fiz amizade com o pessoal da ferroviária, que eram operários, né, da Rede Ferroviária Federal. E, através deles, aos 18 anos, eles pediram e eu me filiei no PTB, a pedido deles. O meu pai não achou, não concordou, achou que eu era muito jovem para estar me envolvendo com política, né? Ele não era afiliado a nenhum partido. Ele representava, minha família representava em Morretes, vamos dizer, a elite da cidade, né? Então lá tinha dois clubes, um que era o 7 de setembro, que era da elite, e o outro que era a sociedade operária. E eu frequentava mais a sociedade operária, porque lá, né, eu me sentia mais à vontade. Aos 18 anos, né, depois eu vim para Curitiba. Em 1964, fui aprovado, né, no vestibular de odontologia da Universidade Federal do Paraná. Ainda antes disso, né, numa eleição para governador do estado, eu era delegado do partido, né, do PTB. Eu nunca esqueço isso, porque o Léo de Almeida Neves seria o candidato a governador. Aí a reunião aconteceu, né, lá onde é hoje a Câmara de Vereadores, e o Léo de Almeida foi falar comigo, né, e disse as razões por que ele iria propor o apoio ao Bento Munhoz da Rocha. E eu disse assim, bom, a vontade é sua, o seu nome, né, e eu aceito a sua proposta. Então, quando começou a reunião, quando ele foi dada a palavra a ele disse assim, eu conversei com o delegado mais velho do partido e o delegado mais novo. Os dois concordaram com o meu ponto de vista, de apoiar o Bento Munhoz da Rocha. Então isso ficou marcado na minha vida, né? Aí eu entrei na faculdade, 64, né, dia 31, os militares assumiram, e eu recebi daí um convite para entrar para o Partido Comunista. Aí seria na ala estudantil, na área universitária, né, eu entrei. A minha colega de turma, né, a Vera Lúcia, tinha o irmão dela que trabalhava no Banco do Brasil e fazia direito, e através dele, né, e dela é que eu entrei no Partido Comunista, porque ele já era membro do Partido Comunista. Ele quem? O meu futuro cunhado, João Batista Tesa Júnior. Aí, com o tempo, pelo meu desempenho, eles acharam melhor me colocar no diretório estadual, como tesoureiro, para arrecadar dinheiro, para pagar as pensões das pessoas que passavam, etc.
o que dava muito trabalho. Né? Passei, então, participei de congresso fui eleito, né, como representante da odontologia no Diretório Central dos Estudantes. E no Diretório Central, eu fui convidado para ser o tesoureiro do Diretório Central. O Carlos Federico Marés de Souza é que foi o presidente do DCE naquela época. Aí eu participei de um congresso da UNO em Valinhos, né, perto de Campinas, e o que chamou a atenção na época é que o ministro da Justiça dizia que não haveria congresso da UNE, que a UNE tinha sido extinta e não seria, ele não aceitaria que acontecesse o congresso. E que se acontecesse o congresso, ele pediria demissão. Aí foi feito o congresso em Valinhos, né? Foi feito, aí estava o jornal O Estado de São Paulo, foi tirada uma fotografia da elite da ONU, da UNE, e embaixo foi colocado: pedimos que o ministro da Justiça cumpra com a sua palavra, saindo, né, pedindo demissão do ministério. Quando nós saímos lá, saímos de Valinhos... O senhor chegou a posar para essa foto? Não. 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 Quem que aparece na foto? Na foto estava a elite né? Bom, daí eu fui... Aí houve um cerco muito grande na cidade de São Paulo, né? E eu tinha viajado com uma pequena bolsa, né? Com poucas coisas, né? Aí quando de Valinhos, em São Paulo, disse: não, você vai ter que ficar aqui, porque se você for para a rodoviária, eles vão querer saber o que você veio fazer em São Paulo, né? Aí me levaram numa casa, num bairro de São Paulo, uma casa relativamente modesta. Aí a pessoa que me levou estava envolvido nesse fato, o José Dirceu, né? Aí nessa casa me disseram: aqui mora um advogado e a esposa, eles não têm filhos. Você vai ficar nesse quarto, quer dizer, eu não conhecia o casal, você vai ficar nesse quarto, de manhã cedo eles vão levantar, vão fazer o café, né? Quando eles saírem, daí você sai do seu quarto e vai tomar o café, vai tomar seu banho, né? Quando chega a hora do almoço, você volta para o quarto. E assim eu fiquei mais ou menos uns 10 dias, né? Até no terceiro, quarto dia eu resolvi sair na rua, passear também um pouco, né? Mas eu não conheci o casal, né, que me deu apoio. Aí eu voltei para Curitiba. O outro congresso da UNE foi aquele que os 700, né, estudantes foram presos, né, de Ibiúna. Em Ibiúna. Então o meu foi o anterior. Foi em que ano? 67? Eu acho que por aí, né? Daí, em Curitiba, né, indo pois finalmente, né, da minha formação, quando... Para Ibiúna o senhor não foi? Não, não fui. E nem a chácara do Alemão aqui, o senhor também não foi? Também não fui. Não. Por quê? O senhor resolveu... Não, eu já tinha saído da faculdade, aconteceu de Ibiúna. Eu já tinha saído. Ah, tá. Aí eu tive a primeira proposta de corrupção, né? Então eu era tesoureiro, né, do DCE. Os recursos financeiros eram oriundos da faculdade da Universidade Federal do Paraná, né? Esse recurso
passava-se para o DCE para pagar os funcionários, fazer a compra de alimentos e tudo, etc. E a contabilidade era feita por funcionário da Universidade Federal do Paraná. Quando faltava mais ou menos uns 3, 4 dias para encerrar o nosso mandato, aí uma pessoa que eu não conhecia, né, chegou lá, se apresentou, eu sou da contabilidade da universidade, precisava conversar com você. Mas não aqui. Vamos sair, vamos andar um pouco. Aí ele disse assim, olha, você está se formando em odontologia. Nós sabemos que os consultórios odontológicos custam caro. Nós podemos fazer um acerto. O preço do consultório nós já temos, né, é em torno de 20 mil, eu não lembro qual era a moeda da época. Nós fazemos um acordo de 40 mil, você fica com 20 e os outros 20 eu fico com o meu pessoal. Aí eu disse para ele disse assim, um outro dentista que já passou por aqui, no mesmo cargo teu, acabou comprando um consultório zero. Aí eu disse assim, pois é, eu agradeço muito o seu convite, né, mas eu não vou fazer parte, né, desse conluio. Saí dali, fui atrás do Carlos Federico Mares de Souza, explicar a proposta do contador. Carlos, então, presidente, que ia entregar o cargo, né. Aí ele disse assim, pois é, Lauro, mas você não tem prova nenhuma. É a tua palavra contra a palavra dele. Não dá para fazer nada. Aí terminou, né? A minha família não tinha muitos recursos, eram poucos, né? Eu em Curitiba trabalhava, né? Era professor. E aí o meu pai tinha um terreno aqui, num bairro desse que não tinha muito valor. E aí ele disse para mim, você tenta vender aquele terreno para comprar um consultório. Aí eu corri atrás, né, para vender o terreno, e o valor do terreno não dava para comprar um consultório novo, né, recém-construído. Aí, uma propaganda na Gazeta do Povo, uma viúva dizendo que que o marido dela tinha deixado um consultório, né, completo, né, e que ela vendia não só o equipamento, como instrumental, tudo aquilo que pertencia. E o valor era X, que mais ou menos dava com o valor do terreno. Eu estava me formando em 68 e o consultório era do ano de 1952. Né? Aí a coincidência, daí cheguei lá, fui ver o consultório, tudo, né? Aí tinha uma biblioteca do marido dela e que tinha as obras completas de Mao Tse-tung. Aí eu fiquei encantado, eu posso levar também a obra completa de Mao Tse-tung? Sim, você pode levar tudo que está aqui. Né? Quem era esse dentista, o senhor lembra? Não lembro. Né? Aí fui para a Medianeira. A Medianeira foi uma escolha. Né? Um primo meu, motorista de caminhão, antes de eu me formar, né, ele ia fazer uma viagem de Paranaguá até Assunção. E me convidou para ser companheiro de viagem com ele. E a gente foi até Assunção, descarregamos, voltamos, e na volta, né, o caminhão estava vazio, paramos em Medianeira, num posto de gasolina. Aí eu perguntei o gerente, um funcionário do posto de gasolina, quantos dentistas tem aqui trabalhando em Medianeira? E ele respondeu, tem apenas um que está indo embora. É um gaúcho, né, montou o consultório, tudo, né, mas eu acho que a renda não foi suficiente e ele está indo embora. Inclusive, ele quer vender a casa e o local onde é o consultório. Mas como eu não tinha dinheiro, mas procurei ele, né, que eu queria alugar a casa, a parte só do consultório. E ficou acertado. Aí
veio a formatura e continuando com a Vera Lúcia, né? Numa dessas vindas, antes de eu começar a trabalhar, foi que o Zapata, né, me apresentou para o Aloysio Palmar. O Zapata, ele era o nome de guerra dele, né? E o Aloysio Palmar, conversamos, né? Aí o Aloysio Palmar, que o nome de guerra dele era André, né? O meu nome de guerra era Levi. Levi, que eu peguei do nome do diretor da Faculdade de Odontologia. Aí eu comecei a trabalhar lá, né? Trabalhei mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos 6, 7 meses. Lá em Medianeira? Lá em Medianeira. Aí um dia, estava morando numa pensão, era difícil de arrumar casa, né? Até que ajeitei uma casa muito pequenininha, mas tinha que mandar fazer os móveis, tudo. Aí o Aloysio Palmar chegou e me propôs para fazer parte dessa organização que não tinha nome ainda. Não tinha sido criado o nome de EMR8. Aí eu disse para ele que eu não concordava em montar um foco de guerrilha num local como o oeste do Paraná. E não havia motivos, né, que pudesse isso representar alguma coisa, né, em termos de avanço, né, a nível do Brasil. Aí ele disse assim, não, porque aqui nós temos a divisa com a Argentina, temos a divisa com o Paraguai, a proximidades com o Uruguai, e isso facilita, né, o repasse das pessoas. Até que, mas eu não falei nada para minha esposa, né, quer dizer, ainda não tinha casado. Aí chegou um dia, eu estava lá na pensão, aí o porteiro da pensão disse assim, olha, tem aí uns 2 rapazes, um está morrendo de dor de dente. Você vai atender ele? Sim, não, eu vou. Aí eu desci, fui lá, era o Aloysio e mais um, com uma caminhonete carregada de armas. Aí disseram para mim, olha, vamos deixar no teu consultório, amanhã ou depois virá um outro automóvel, aí vem um jipe e vai pegar as armas e levar para a fazenda. E aconteceu, né? E eu, inseguro, não sabia, né? Aí o tempo foi passando e aconteceu acho que mais uma vez. Aí quando estava com a data do casamento, era mais ou menos final de julho, aí me chega, né, faltando nem uma semana para mim vir para Curitiba, chegou um carregamento de armas. Aí coloquei no consultório, fui falar com a senhora que fazia a limpeza do consultório, pedi para ela a chave, ela ficou muito brava, achava que não tinha confiança nela, que como ela sabia que a minha mulher também era dentista, ela queria fazer uma limpeza fora de série, né? E eu disse que infelizmente não, isso é tal. Vim para Curitiba, casamos, ela tinha feito, a Vera Lúcia tinha feito um programa para a gente passar a lua de mel em Santos. Isso ela pagou durante, sei lá, uns 6 meses e tal. Que ano o senhor casou? Que dia que o senhor casou? Em 69. Aí embarcamos, fomos para Santos. Aí passou a primeira semana em Santos. Aí estoura nos jornais. Cai o MR8.
No jornal, que eu acho que devia ser a Folha de São Paulo, tinha a fotografia de alguns que eu conhecia. Estava na foto. Aí eu disse para ela, assim, nós vamos ter que ir embora. Eu disse, mas nós temos umas semanas aqui. Eu não vou poder contar para você, né? Mas nós precisamos sair daqui. Foi difícil convencê-la, né? Sem dar as razões, mas você vai entender. Aí chegamos em Curitiba, eu não tinha carro, nem sabia dirigir, o meu irmão sabia dirigir, e meu pai tinha um Corcel. Aí fui falar com meu pai se ele emprestava o Corcel. Disse, mas por quê? Disse, não, porque eu ganhei muito presente, né, no casamento, né, e teria aqui um carro para poder levar todos, né. Aí ele disse, mas você não sabe dirigir? Eu disse, não, eu falei com meu irmão, o Cícero, ele disse que ele me leva, mas pediu para ir com outra pessoa, para que não voltasse depois sozinho. Porque até Medianeira, na época, o asfalto terminava em Laranjeira. De Laranjeira para lá estava em construção, mas era ainda de terra. Aí embarcamos nós 4. Aí no caminho eu tive que explicar aos 4, né, o porquê que tinha acontecido. Aí contei o armamento todo. Aí paramos. Aí eu fiz a sugestão para eles, olha, nós vamos parar em Matelândia, eu vou ficar num bar junto com a Vera Lúcia, e vocês 2 vão no bar tal, que fica do lado do meu consultório. E vai chegar para o dono do bar e vai dizer assim, onde é que mora o dentista que eu estou com dor de dente? Um de vocês simula isso. Se o Exército ou a DOPS já teve minha procura, ele vai saber. Aí o dono do bar disse assim, olha, ele saiu de viagem, faz uma semana, 10 dias, ele vai voltar só daqui um mês, mais ou menos, né? Ele está em lua de mel. Agora, não tem dentista aqui, vocês têm que ir ou para Cascavel ou então para Foz do Iguaçu. Aí eles voltaram, assim, olha, não chegou nada lá, né? Aí chegamos na casa que eu tinha alugado, aí eu pedi para eles me ajudar a esconder as armas. Aí um olhou para o outro e ficaram em dúvida, né? Saíram, eram umas 8, 9 horas da noite, saíram e foram num bar perto. Aí tomaram um excessozinho, assim, vamos esconder. Aí eu peguei tudo que tinha, né, as armas, inclusive a coleção completa de Mao Tse-tung, livros, tudo que eu tinha, coloquei junto, e fui para um lugar que eu achava que não tinha morador próximo, né, que ficava à beira desse rio Cuí, que é um rio estreito, né, não é profundo. Aí os livros, as coisas serviram para a gente fazer a fogueira e para cavar um buraco para esconder as armas. Um tempo, né, fazendo esse trabalho, aí a gente escutou um cachorro latindo. E uma pessoa com farol vindo, né, em direção aonde nós estávamos. Disse, não, temos que jogar no rio Cuí. Aí jogamos todo o armamento, né, até os capacetes saíram boiando, né, metralhadoras foram para o fundo, tudo, né. Aí eles me levaram de volta para a cidade e eles imediatamente voltaram para Curitiba. E esses cachorros e essa pessoa, ninguém não chegou perto de vocês? Não chegamos, a pessoa não chegou a nos ver. Aí estava em Medianeira, né, no outro dia estava o Exército, né. Tinham retirado todas as armas, né, que estavam no rio Cuí e tinham colocado em frente à rodoviária de Medianeira, né, as metralhadoras,
enfim, tudo aquilo que, os armamentos, tudo. E eu, né, juntou um monte de gente, né, eu também ali, aí um médico, um peruano, amigo meu, disse assim, puxa, Lauro, você não casou há 10 dias e já está aqui de volta? Eu disse assim, não, é que o dinheiro não deu para ficar mais tempo de lua de mel. Assim, você sabia que tinha comunista aqui querendo fazer uma revolução? Sim, jamais. Nunca me passou pela minha cabeça isso. Né? Aí começamos a trabalhar, né? Eu dava aula na escola normal, era também secretário da escola normal. Então de manhã eu ficava na escola normal como secretário e professor, e ela e a Vera Lúcia ia trabalhar no consultório. Daí à tarde ela ficava em casa e eu ia para o consultório. E até então, ninguém, aí, o DOPS, ninguém tinha relacionado o senhor com as armas? Não tinha nada, né? Nada. Aí chega um dia, isso passado uns 2 meses, mais ou menos, eu estou lá na escola normal, aí entra uma pessoa armada, 3 pessoas armadas, assim, você está cercado, mão para cima, encosta na parede. Aí me revistaram se eu estava armado. Né? Assim, olha, tem uma ordem de prisão tua, né? Está aqui, e tem uma ordem para fazer uma avaliação na sua casa, né? E no seu consultório. Era de manhã, então nós fomos direto lá para casa. Aí estava também o delegado de polícia lá de Medianeira. Aí eles fuçaram a casa e não acharam nada. Né? Aí tinha um poço que não tinha dado água, que não tinha água encanada na época, e tinha ficado ali um depósito de lixo, porque também não tinha lixeiro na época. Então o lixo nosso nós jogávamos naquele poço que tinha uma tampa. Aí um dos comandantes disse assim, deve estar nesse poço aqui armamento. E fez um militar descer. Ele veio todo sujo, xingando todo mundo, cheirando mal, brigando. Eu, você está vendo? Não tem nada, eu não tenho nada a ver com isso. Aí foram até o consultório. A Vera Lúcia estava trabalhando, né? Eles invadiram, ela assustada, etc, tal, aquilo. Também fizeram uma vistoria e também não conseguiram nada. Assim, o senhor está com ordem de prisão, nós vamos levar você até a sua casa para você pegar umas roupas, né? Aí eu fiz uma mala, minha mulher foi junto comigo para fazer a malinha, aí embarquei na caminhonete deles e fui até Cascavel. Aí em Cascavel, eles disseram que eles iam descobrir, né, que 2 iriam me levar para Curitiba, trazer para Curitiba, e 2 voltariam para Medianeira, porque eles iriam descobrir, porque na cabeça deles, quem tinha levado as armas era uma Kombi, e tinha sido o Corcel, que era do meu pai. Né? Outra sorte minha foi que eles foram no banco, na época era o Banestado, né? Era o único banco que tinha em Medianeira, e foram ver minha conta bancária, né? E era insignificante. Porque quando eu fui para lá, o pessoal do Rio de Janeiro me mandou um saco de dinheiro com uma planta para mim fazer uma casa na beira da BR, né? E onde as armas chegariam, não ficaria perto de outras residências, né? E ali eles levavam daí para as fazendas, que tinha uma em Toledo e tinha outra em São Miguel do Iguaçu. Aí eu fiquei com aquele saco de dinheiro um tempo, porque eles levaram em mãos para mim, e eu disse, não, eu levo uma vida precária aqui. Como é que
eu vou aparecer construindo uma casa de 2 andares, quer dizer, a casa em cima, embaixo seria onde entraria a Kombi e tudo, né? Voltei com o saco de dinheiro e entreguei numa reunião aqui em Curitiba para eles. Se eu tivesse colocado esse dinheiro no banco, eu estaria muito complicado. Aí cheguei, fiquei ali naquele do DOPS, ali no João Negrão. Chegou de Cascavel, eles trouxeram o senhor para Curitiba. Para Curitiba, né? Só o senhor ou tinha outra pessoa junto? Só o senhor preso ou tinha outra? Não, só eu. Só o senhor? Só eu e 2 pessoas. No DOPS da João Negrão. No DOPS da João Negrão. Aí eu era fumante na época. Aí nós chegamos já de madrugada, aqui devia ser umas 2 horas da madrugada, 3 horas. Aí me colocaram, você vai ficar nessa caminha aqui, botaram a algema numa mão e bloquearam na curva da cama a outra parte da algema. Aí tiraram tudo que eu tinha, tudo, deixaram, aí ficou uma pessoa tomando conta. Aí eu pedi para eles, puxa vida, eu sou fumante, dá para você me ceder um cigarro meu para mim? Se não tem ordem. Aí clareou o dia, aí estava o delegado da DOPS e estava o Coronel Gouveia, que era o responsável pelo inquérito do MR8 no Paraná. Aí eu disse para ele, pois é, eu fiquei algemado aqui, vocês estão achando que eu ia fugir? Isso é um absurdo. Aí eles mandaram ficar em pé, né? Botaram as mãos para trás, e aí botaram a algema e apertaram com as mãos para trás. Aí entramos numa sala, que seria a sala do delegado. Delegado Osias? O delegado Osias Algael? Eu não lembro o nome dele. Aí eles, os dois, veio cafezinho para os dois. Aí ele disse assim, você aceita um café? Sim, aceito. Mas você tem que ajudar a gente. Eu disse, mas o que vocês querem saber? Nós queremos saber, e foram fazendo as perguntas. Aí disseram assim, o Zapata esteve aqui, foi preso e contou o que ele sabia. E ele está solto. Aí assim, primeiro eu quero tomar um café. Aí eles me tiraram a algema, tomei café, fumei um cigarro, fumei 2 cigarros. Ele disse assim, eu não tenho nada para contar para vocês, porque eu não tenho participação nenhuma nisso. Está vendo um equívoco muito grande. Se mas nós vamos saber se é equívoco mesmo. Aí me botaram um jipe e me levaram para o quartel ali na Praça Rui Barbosa. Né? Aí o jipe entrou, inclusive, no corredor assim, né? E eu fiquei na primeira cela do lado direito. Aí era um sábado. Aí o jipe saiu, né? Aí todo mundo das outras celas, né? E daí, companheiro, o que foi que aconteceu? Isso e tal. Eu disse assim, é um engano. Aí todo mundo riu. Todo mundo chega aqui e veio enganado, não tem nada a ver. Você vai sentir se você está envolvido de acordo do nível do seu envolvimento. O jipe vem te pegar à meia-noite para levar para a tortura. Aí eu, sozinho na cela, né, na primeira cela, e chegou à meia-noite e o jipe não veio me pegar. Aí passou de domingo para segunda, também não veio, segunda para terça. Aí passado talvez uma semana, é preso uma pessoa que eu conhecia,
que não era do MR8, e ficou na cela em frente à minha. Eu disse, Laura, você aqui, você tá, como é que é a coisa? Quem era essa pessoa? Ele tinha feito engenharia, era casado, eu não consigo lembrar o nome dele agora. Estava casado. Aí ele disse assim, bom, o que eu sei é que se você está envolvido, eles vêm pegar meia-noite para você ir para a tortura. E à meia-noite o jipe veio e levou ele para a tortura. Levou a primeira, levou a segunda noite. Aí na terceira noite ele disse para mim, dessa vez levaram a minha mulher. Botaram ela, né, e torturaram ela. Aí na quarta noite ele veio e foi algemado na porta, né, da cela. Então ficou com os braços para cima, né, com a algema, e ali ele começou a fazer as necessidades físicas, etc, tal, isso, aquilo, né, uma situação terrível. Né. Aí passou mais um dia ou dois, levaram ele para São Paulo, e eu nunca mais tive notícia dele. Mas não soube que ele tenha sido morto, não. Mas, infelizmente, ele não era de Curitiba, né? Ele era do interior do Paraná, talvez ele tenha saído de lá e ido para a origem dele, né? Aí a minha esposa veio para cá e passou a me procurar saber onde é que eu estava preso. E ninguém dava informação. Não, aqui não tem ninguém com esse nome preso, aqui não tem. Até que um advogado descobriu, né? E aí o meu cunhado, o outro cunhado, o Vicente, conseguiu chegar até lá, levou uma Coca-Cola para mim. Aí eu fui, estava fechando 30 dias que eu estava lá, aí eu fui para o depoimento. Aí os dois, né, o coronel e mais o, devia ser advogado lá do Exército, começaram a fazer as perguntas que se encaixavam exatamente, né, no que eu tinha feito. E eu neguei tudo. O coronel ou o general, que era o chefe da 5ª Região Militar aqui, a minha mulher chegou, pediu uma audiência com ele e falou com ele, né? E ele convidou, você quer ir para a cama comigo? Se você for para a cama comigo, eu vou pensar melhor sobre o seu caso. Aí ela pegou, disse um palavrão e foi embora. Esse foi o chefe do Exército aqui. Aí chegou nos 30 dias, eu já tinha advogado, né? E eles não tinham prova e acabaram me soltando. Aí a minha vida foi muito difícil, né? Porque daí o coronel disse assim, eu vou te dar um conselho para você. Mude-se de Medianeira, mude-se do estado do Paraná. Tudo que acontecer no oeste do estado, você vai ser o primeiro a ser preso. Aí eu, teimoso, disse, então eu não vou. Se você não tivesse dito isso, então eu não vou. Aí aconteceram alguns fatos, né, que marcaram. Né. O senhor continuou em Medianeira? E como continuei em Medianeira. Né. Trabalhando? Tendo muita dificuldade, porque... A cidade, imagina, pequena. Pequena. Todo mundo sabendo que o senhor sabendo, muita gente se afastou da gente, mas a gente era o único dentista que tinha. Quer dizer, então, se dava dor de dente, não tinha outra saída. Ou ia para Cascavel, né, ou ia para Foz do Iguaçu. Ou ia ser tratado pelo comunista da cidade. Aí aconteceu um fato interessante, aí passado um ano, mais ou menos,
formou-se a primeira turma da Escola Normal de Medianeira. E eu fui convidado como paraninfo. A solenidade foi feita na igreja. O nome da turma era o juiz de direito, que é desembargador agora, Arinharte. Sérgio Arinharte. O nome do homenageado, então, é o Sérgio Arinharte, o prefeito. Na época não tinha prefeito, que lá era nomeado. Então, era um interventor que estava lá há muito tempo. O senhor continuou dando aula nessa escola? Porque a diretora da escola, esposa desse médico, ela disse assim, eu não posso nem te dar falta durante todo isso aí, porque é abandono de cargo. Eu vou dar como presença tua. Ah, entendi. Né? E eu fiquei. E a turma de quê que estava se formando? Eram normalistas. Normal. Escola normal. Ellen Keller, o nome da escola. Aí no dia da solenidade, né, eu como tinha direito a fazer o... Né, aí o padre de lá me conhecia. O padre era um sueco, baixinho, falava o português meio enrolado. E a solenidade foi acontecendo, foi dado o diploma, tudo. Quando chegou a vez de me chamarem para eu, né, fazer o meu discurso como paraninfo, a diretora mandou que todos levantassem para cantar o hino nacional. Aí todo mundo levantou, cantou o hino nacional, e ela, quando terminou, ele disse, está encerrada a sessão. Aí o padre disse assim, não é justo. Aqui não foi feita a democracia. No meu país, isso não acontece. Não teria acontecido. Vocês tiraram o direito do paraninfo, né, o grande homenageado, a não fazer o discurso. Aí eu disse assim, não, está encerrado, vamos embora. Né? No outro ano, eu fui convidado para paraninfo pela segunda vez. E daí eu falei. Foi na segunda formatura. São coisas marcantes, né, da vida da gente. E nesse período, o senhor não teve mais contato com a Aloísio, com o pessoal? Ou como é que o senhor só se preocupou em sobreviver e em trabalhar lá em Medianeira? É que logo em seguida o Aloísio foi preso. Ele estava com um jipe carregado de armas. Logo seguido da sua prisão? É. Foi preso em Cascavel. Aí foi levado para São Paulo. Foi para São Paulo. E ele depois foi trocado pelo embaixador suíço. Aí começou as obras de Itaipu, né? E a minha mulher disse, puxa, se a gente conseguiu um emprego na Itaipu, né, como dentista, né, vai ser nós vamos resolver o nosso problema. Aí eu tinha um Jeep, tinha um Fusquinha, né? Fusca velho. Então eu ia todo sábado com ela, lá no escritório da Itaipu, para ver se tinha vaga para dentista. Para ver se ganhava no cansaço. Né? Aí houve uma grande coincidência. O nome dele Constantino, filho de italiano e a mãe alemã. O pai italiano fez medicina nos Estados Unidos e veio morar no interior do Rio Grande do Sul. E tiveram 2 filhos. Um deles, esse Constantino, né, acabou trabalhando numa grande empresa em São Paulo, em que fazia as
construções de hidrelétricas, né? Aí aconteceu um fato, né? Eles estavam construindo uma, não sei se no interior do Ceará ou coisa que eu valha, e o engenheiro-chefe, Francisco Forte Filho, era o comandante e sofreu um acidente gravíssimo lá. E esse Constantino conseguiu levar um avião para trazer ele, levar para São Paulo e salvou a vida do Constantino. Do 3F, Francisco Forte Filho. Aí esse Constantino estava rico, estava investindo em terras na Amazônia e aconteceu de ele conhecer esse meu cunhado, que tinha sido do Partido Comunista e que estava morando em Rio Branco, no Acre, né? Era fazendeiro, tudo, se conheceram lá. Aí ele falou, quando ele começaram a conversar, aí começaram a falar sobre a família, daí foi citado eu e a irmã dele, do meu cunhado, que nós estávamos querendo entrar em Itaipu. E o Francisco Fortes Filho era o chefe da obra de Itaipu. Ele pegou o telefone e ligou para o Francisco Fortes Filho. No outro dia eles nos chamaram. Aí disseram que só tinha vaga para ela, para trabalhar no colégio, e que a minha vaga ainda estavam terminando de fazer um consultório no canteiro de obras. Aí o chefe do setor de medicina, mineiro, me chamou, quando foi para mim assumir, e disse assim, nós temos a tua ficha corrida. Você arruma um emprego porque quem manda na obra é o 3F. Mas você está aqui para ser dentista. Qualquer atitude sua, política, você está demitido. Aí acertei com a Vera Lúcia, né? Assim, vamos fazer o seguinte, o salário era enorme. Somando os dois salários, eu dizia que dava para comprar um Fusca novo por mês. Então daria em torno de uns 25, 30 mil. Né? Aí como nós não tinha bem nenhum, né, assim, vamos comprar um apartamento em Curitiba, porque os nossos filhos, daí nós já tínhamos 2 filhos, um acabar estudando em Curitiba, aí compramos o apartamento, e ela assim, não, o apartamento e mais uma sala comercial para a gente botar o consultório. E isso nós conseguimos pagar muito rápido pelo valor que a gente recebia. Aí veio a anistia. Aí o Aloysio Palmar, né, casado com uma moça lá de Foz do Iguaçu, foi me procurar e disse assim, Lauro, ele já tinha 3 ou 4 filhos, né, quando ele veio do exílio. Aí disse assim, eu vou ter que morar aqui, né, e eu estou querendo montar um jornal. Eu queria saber se você entra. Eu disse assim, Aloysio, se montar um jornal, você não vai ter propaganda para bancar, porque você vai botar o jornal contra os militares e ninguém vai colocar nenhuma publicidade no seu jornal. O que você me sugere? Eu sugiro que você... Bom, eu pensei também em montar uma livraria. Bom, livraria já é alguma coisa, mas bote livraria em material escolar, porque livraria também pouca gente adquire livro. Aí, passado um mês, mais ou menos, ele voltou. Assim, Lauro, não tem sala para alugar em Foz do Iguaçu. Está tudo ocupado. E levou um amigo dele, professor de inglês, né, com a ideia de montar o jornal. Então, era o Aloysio junto com Juvencio Massarolo.
Eu estava para falar esse começo, mas falei, não vou incomodar essa memória. Aí os dois sentaram lá comigo, moravam numa casa lá na Vila A. Se não tem saída, mas o jornal vai sair, você não vai aparecer, né? Você não vai ter nada a ver com isso. Aí o jornal foi registrado, foi feito a documentação aqui na Junta Comercial de Curitiba. Aí saiu o primeiro número do Nosso Tempo. O jornal era o Nosso Tempo. Nosso Tempo. No primeiro número saiu um pôster de Che Guevara. Era semanário. No segundo pôster era Hitler, dizendo, se você não gosta de Che Guevara, coloque na tua sala Hitler. Aí o jornal foi saindo, né? E eu preocupado, né? Aí veio as eleições, né? Aí a gente já tinha comprado tudo aqui, então estava tudo acertado com o acerto que eu fiz com a Bela Lúcia. Está pago tudo, né? E agora eu vou fazer política. Na abertura, eu já tinha entrado no MDB, depois passei para o PMDB, né? E daí, quando o Leonel Brizola veio do exílio, ele desembarcou em Cidade do Leste, porque ele tinha medo de desembarcar no Rio Grande do Sul e de lá ir para a cadeia. Então, fizeram um aglomerado muito grande na ponte ali da ligação, que se tentasse prender ele, ele voltava para o Paraguai. Aí, ele entrou e dali pegou o avião e foi para Porto Alegre. Aí, passados uns 3, 4 meses, nós trabalhávamos, inclusive no sábado, né? Aí um sábado, trabalhando no canteiro de obra até meio-dia, quando voltei para casa, estavam me esperando que o Brizola tinha chegado e ele queria me conhecer. Que ele ia almoçar numa fazenda em São Miguel do Iguaçu. Eu disse, mas o que... Não, o Brizola sabe que você é uma liderança enorme aqui no oeste do Paraná. De fato, quando eu entrei no MDB, o Álvaro Dias, o Alencar Furtado, o José Richa, o Sebastião Rodrigues, o Maurício Fruite, eram todos pessoas que a gente se conhecia. O Sebastião Rodrigues era advogado, né? E era o diretor do Banco do Brasil em Pato Branco. Aí ele foi candidato a deputado estadual, depois foi candidato a deputado federal, se elegeu. E eu acabei, né, quer dizer, estava morando em Foz do Iguaçu, mas eu frequentava Medianeira. Aí o Sebastião Rodrigues foi falar comigo que ele queria ser reeleito deputado federal, mas ele estava com receio, né, de se eleger. Você não podia dar uma mão para ele. Aí eu concordei com ele, né? Peguei propaganda, tudo. E nos finais de semana, nos domingos, eu saía e fazia propaganda, não em Foz do Iguaçu, mas fora de Foz. Ele fez, na minha área onde eu fui pedir, ele fez 31 mil votos. Ele foi o 5º deputado federal mais votado, né? Então, eu tinha um conceito muito grande perante a população. Aí veio
na eleição do Richa. A eleição naquela época, para dar os votos, para contar os votos, levava uns 20, 30 dias. Né? Então, terminou a eleição naquele sábado, domingo, daí na segunda-feira ou terça, o diretor da área de saúde me chamou lá. Se você é o dono do jornal Nosso Tempo. Sim, lógico que não. Se eu estou com a certidão aqui da Junta Comercial de Curitiba. Você não cumpriu, né, com as suas obrigações, você está demitido. Aí eu disse assim, então demite também a Vera Lúcia. Sim, eu estou demitindo você, não ela. Porque durante o tempo que nós ganhamos prêmio de produção todos os anos. Nós era os dentistas que mais a população queria ser atendida. Tanto criança na escola como os operários da Itaipu. Então, ele não queria que ela saísse, né? Que ela continuasse lá dentro do colégio. Aí cheguei em casa e disse para ela, disse, olha, aconteceu isso, e eu mandei demitir você. Ela ficou uma fera comigo. Você não podia fazer isso sem me consultar, porque as crianças são muito pequenas para morar em Curitiba, nós podíamos ficar aqui, você podia montar um consultório na cidade, nós temos uma casa, temos tudo isso ela tinha razão. Mas aí é eleito José Richa. Aí o Zé Richa, que me conhecia, né, me convidou para participar do governo dele. Aí eu entrei na Secretaria de Saúde como chefe do Departamento de Odontologia. E aí vocês mudaram para Curitiba. Aí mudamos para cá. E ela acabou saindo de Itaipu. Também saindo, né? Ela também conseguiu um emprego aqui como funcionária do Estado, porque na época era a Fundação Caetano Moeda da Rocha, então não tinha concurso, né? Era da Fundação. O governador Richa era dentista também, né? Dentista também. Aí, as primeiras coisas que eu fiz, né, no governo Zé Richa, a primeira foi ir na Sanepar para colocar flúor na água do Paraná, que só tinha em 19 cidades. Curitiba era uma delas. Nas cidades grandes, como Ponta Grossa, Londrina, não tinha. Aí o pessoal da Sanepar disse que o custo era muito elevado, porque tinha que ter o dosador e o operário para comandar o dosador. Porque a pessoa bebe a quantidade de água para mais ou para menos de acordo com a temperatura. Então, você tem que dosar a quantidade de flúor para que no verão, com muita água, ele pode fazer manchas nos dentes. Mas o pessoal da Sanepar disse que não dava, porque não tinha dinheiro, porque não sei o quê. Aí pedi uma reunião com o Richa, fui lá, falei com ele, e ele concordou. Né? Hoje, 95% dos paranaenses tomam água com flúor. O índice de cárie é baixíssimo. Bom, aí eu criei uma outra profissão que não tinha no Brasil. Eu dizia, o médico tem a enfermeira tem a técnica de enfermagem, a técnica de enfermagem tem auxiliar de enfermagem, e o dentista não tem nada. Aí eu fui à procura de técnico de odontologia, só existia na Venezuela, no México e no Canadá. Aí eu consegui, né, os currículos para ver a formação, né, e criamos em Curitiba o primeiro centro de formação de técnico em higiene dental e logo em seguida de auxiliar de consultório odontológico. Como tinha um amigo meu que era dentista e estava no Congresso Nacional, tinha que regulamentar a profissão, tinha que passar pelo Congresso. Isso levou anos, acabou passando pelo Congresso e foi para assinatura
era o Itamar Franco, que tinha assumido, que era presidente da República, e o Itamar, por pressão, foi feita uma abaixo-assinada pelo Conselho Federal de Odontologia contra o técnico em higiene dental, porque o técnico tinha atuação na boca do paciente. Então, eles diziam que estaria se formando dentista semidentista, dentista prático. Então, ele só foi regulamentada a profissão em 2008, aí no governo já do Lula. O senhor está falando de uma luta dos anos 80, que o senhor começou? Essa profissão que o senhor está falando que foi regulamentada... Foi no governo, nasceu no governo... 82, 83, por aí? É, bem no começo. E em 2008 que... Quer dizer, quando terminou o governo Richa, eu tinha criado a água, quer dizer, o flúor na água, e tinha criado as duas profissões. Aí veio o Álvaro Dias. Aí o secretário, eu coloquei à disposição meu cargo, porque eu era só cargo comissionado. Ele disse, não, eu quero que você continue, você está fazendo um trabalho maravilhoso, certo? Não sei o quê. Então, eu já tinha também criado em Curitiba o Centro de Especialidade Odontológica, também no governo Richa. Porque se a pessoa ia num centro de saúde, num postinho de saúde, e tinha que tirar o nervo do dente da frente, porque estava a cárie, não tinha serviço, né? Então o dente era extraído. Então eu criei, junto com a Faculdade de Odontologia e junto com a Secretaria Municipal de Curitiba, o primeiro Centro de Especialidade Odontológica, que hoje tem o nome de CEL, né? Está distribuído pelo Brasil inteiro. Aí veio o Álvaro, o Delcino Tavares, que era o secretário da Saúde. Queria saber como é que estava o meu serviço, quais eram os locais que seriam... Porque eu tinha feito acerto com as prefeituras. A prefeitura contratava o dentista, mandava fazer o curso de técnico e o Estado entrava com todo o equipamento e entrava com todo o material de consumo. Então nós já tínhamos sido colocado isso em 80 e poucas cidades. Aí quando ele entrou, o Delcino, uns 2, 3 meses depois, eu tinha conseguido dinheiro em Brasília para colocar em mais 20 cidades. E já tinha conversado com os prefeitos, a tudo acertado. Aí ele disse assim, pois é, eu soube que vem dinheiro de Brasília e tal. Eu quero saber quais são as 20 cidades que vão receber. Aí eu dei a listagem para ele. Sim, mas tem locais aqui que é do meu interesse e não está aqui. Eu sou candidato a deputado federal e essas prefeituras vão me apoiar. Então o senhor vai ter que transferir de umas para outra. Eu disse, me dá um exemplo de uma. Barra do Jacaré, que é uma divisa com São Paulo. Eu disse, Barra do Jacaré não tem dentista e vai um dentista uma vez por semana lá. Ele disse assim, mas isso não é problema meu, isso é problema do prefeito. Você vai transferir, né, para lá. Ele disse, me dá um papel em branco. E eu, na frente dele, pedi minha admissão. Isso aí. Aí o Armando Racho, que tinha participado do governo Zé Richa, né, estava trabalhando numa empresa em São Paulo e me convidaram para fazer parte dessa empresa, para desenvolver trabalho em Volta Redonda, que estavam reestruturando o sistema de saúde da Companhia Siderúrgica Nacional.
E eu fui convidado para participar dessa equipe, né? Criei lá também o curso de técnico em engenharia dental. Aí fiquei todo o governo do Armando, do Álvaro Dias, né? Pegando o avião toda segunda-feira, indo até Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pegava um ônibus e ia para Volta Redonda. Estava cansado. Aí veio o governo do Roberto Requião. Aí eu encontro com ele, no final de semana, na Boca Maldita. Ele já estava eleito, mas não tinha tomado posse ainda. E ele disse, pô, Lauro, quanto tempo que eu não via você, isso, tal, isso, aquilo. Você está na onde? Sim, eu estou fazendo isso lá em Volta Redonda. Eu queria que você participasse do meu governo. Eu só participo do seu governo se for para montar um serviço de reabilitação de malformação de face e crânio. Porque é uma vergonha que o Paraná dependa de Bauru ou de Campinas. Você faz, sim, outro projeto, 2 projetos tem. Outro projeto é fazer 3 centros regionalizados para atendimento às pessoas com deficiência mental. E que nesse centro tenha todos os profissionais da saúde necessários para dar não só assistência ao deficiente mental, como à família. Aí ele disse assim, então você faz os 2 pré-projetos. Eu não tenho secretário ainda, não escolhi. Aí foi escolhido o Nizam Pereira. Aí no primeiro dia do Nizam Pereira, ele me chamou. Sim, eu li os 2 pré-projetos, mas eu acho que você não tem capacidade de tocar os 2. Você escolha um. Disse, bom, então vamos pegar esse que não tem nada. Que era... Isso foi em 91, e em 92 começou a funcionar esse serviço. Inicialmente, procurei os médicos da Secretaria de Saúde, principalmente os cirurgiões plásticos. Convidei 5 médicos, cirurgiões plásticos, 5 foram categóricos, dizendo que eles não tinham especialidade, que a especialidade dele é estética e não de reabilitação. Aí criou-se um problema. Aí eu fui... Outros não queriam trabalhar porque ficava lá no portão, né, lá do lado do Hospital do Trabalhador. Aí eu fiz uma relação, tive em Bauru várias vezes, peguei a formação das exigências do Ministério da Saúde. Aí fui falar com o Requião. Daí assim, Requião, eu quero que você faça um concurso para contratar 15 pessoas. Tanto médico, assistente social, isso. Foi o que eu não consegui no quadro do Estado. Assim, Laura, fazer um concurso para 15 pessoas dá uma grande mão de obra e um custo muito elevado. Você ache uma alternativa. Eu saí do Palácio do Governo meio que perdido, né? Não vai acontecer. Aí eu soube que tinha uma associação vinculada à Associação de Bauru, que aqui organizava o serviço, que era levado de Kombi daqui para Bauru. Aí eu fiz uma reunião com eles, deles se desvincularem de Bauru e tornarem uma filantrópica com sede em Curitiba, né, para depois, com uma filantrópica com o registro municipal e estadual, que daí eu ia falar com o Requião para a gente repassar o dinheiro para vocês contratarem, e a gente fazia uma parceria. Aí fui falar com o Requião, ele concordou, né, e daí foi criado a associação. Inicialmente os pais, né, diziam que os filhos deles não iam ser cobaia, que os filhos deles teriam que continuar o tratamento em Bauru, né? E que toda criança que nascesse, depois de colocar o serviço em andamento, nós tínhamos que oferecer. Você pode ter o seu filho tratado aqui ou
em Bauru. Aí a escolha, se ele resolvesse para Bauru, o Estado tinha que ajudá-lo, né, para a despesa da ida para Bauru. E foi feito isso, foi assinado. Mas levou pouco tempo, daí os que já estavam em Bauru começaram a ficar por aqui. E a gente tem 10 mil, perto de 10 mil pacientes, né? 9 mil, entra hoje uma média de 30 a 40 pacientes novos por mês. E o número de cirurgia é 90 cirurgias mês. Porque o tratamento é muito longo, né? Porque acompanha o crescimento dos ossos da face, que termina mais ou menos aos 15, 17 anos de idade, e depois tem que fazer o acerto dos dentes, né? Fazer a ortodontia. O senhor continua até hoje nessa associação? E eu continuo lá durante esses 21 anos, como cargo comissionado. Daí estou aposentado pelo INSS. De certa forma, o senhor continua a sua militância, né? Dentro dos governos, vamos assim dizer. Eu tenho hoje muita decepção. Muitas pessoas que a gente acreditava que tinha muita... Eu hoje, quer dizer, eu não tenho candidato nem para presidente, nem para governador. A pessoa que ficou muito amiga minha foi o Pedro Simon, né? Quando que também não é mais candidato. Né? Também, né? E ele... Eu convidei ele, na época de Medianeira, para ir lá dar uma palestra, né? Porque a cidade era toda de gaúcho, né? E foi aí que a gente se conheceu. E depois, ele como... Eu morando em Foz do Iguaçu, e ele como senador, quando ele ia voltava para Porto Alegre, ele descia em Foz do Iguaçu porque a mulher dele queria fazer compra no Paraguai. Então ficamos amigos, né? A mulher dele com a minha mulher fazendo, né? E é a pessoa que eu tenho profundo respeito. Mas o senhor se decepcionou com as pessoas, com a prática política, com o sistema institucional, com os governos? Eu sou sincero com você, eu não tenho mais uma clareza, né? Uma clareza de propósito, o senhor diz, de ideal? Eu não tenho mais porque o que a gente vê é a pessoa chegar ao poder e misturar as coisas. Ele perdeu o idealismo em benefício de amigos, em benefício de parentes, tal, isso, aquilo. E eu disse, mas não é possível uma coisa dessa. Porque o senhor atravessou vários governos de várias orientações, né? E pessoas todas que o senhor falou são pessoas que, de uma certa forma, tinham uma militância, tinham uma história de militância, né? E que quando chega ao poder, parece que... Você vê, né? O Roberto Requião, eu conheci ele na época de faculdade, né? E ele gostava de pescar, e eu acabei levando um dia ele para pescar lá em Morretes, e ele ficou amigo do meu pai. Então, às vezes eu não estava lá, ele descia, dormia lá em casa, o meu pai tinha um barco, ia para a Baía de Paranaguá, né? Aí, quando ele chega, o primeiro mandato foi tudo bem, mas no segundo mandato ele bota o irmão dele lá no porto de Paranaguá, né? E o cara começou a guardar dólar, né, no quarto. A empregada doméstica comprou carro, comprou casa. Aí eu disse, mas como é que o Requião aceita uma coisa dessa? Aí quis botar o Maurício como, né, lá como comissário, né, do Tribunal de Contas. Tentou. Conselheiro do Tribunal de Contas. Deu azar porque ele troca o governo, entrar na justiça e era ilegal porque era irmão, sei lá.
e acabou ficando fora. Eu, quando entrei na Secretaria de Saúde, né, eu tinha vários cargos comissionados. Eu mantive aqueles que estavam lá para fazer uma avaliação. Eu não indiquei ninguém. Quando eu entrei, quando eu criei esse serviço, que tem hoje 52 funcionários da associação e 7 funcionários públicos, os presidentes da associação queriam botar os filhos, queriam botar os parentes, queriam botar a namorada, enfim, todos eles tinham, que era médico, dentista, enfim, várias profissões, né? Tive uma dificuldade terrível, até conseguir passar, né, no código que as contratações seriam por chamamento público, né? Então, não entra, pode entrar até um filho de um presidente, mas passando pelo chamamento público. Mas o senhor viveu na prática o que o Maquiavel conta, né? Que dê poder a um homem e você vai conhecer o seu caráter, né? Então, aquele serviço lá, ele me satisfaz porque eu não vejo coisas, porque ali eu tenho poderes, altos poderes, né? Se a pessoa não dá certo, quando a pessoa é contratada, você vai trabalhar 90 dias, né? É seletista, né? E eu converso com os pacientes, né? Reclamações se venham fazer para mim, né? Eu fazia reunião toda quarta-feira, inicialmente, porque toda quarta-feira é dia de pacientes novos, de famílias novas, eu contava para eles qualquer coisa que vocês têm quanto a qualquer profissional, vocês venham falar comigo. E assim acontecia. Quando um dentista era reclamado 2, 3 vezes, eu chamava ele, senhor, está acontecendo isso. Se continuar isso aí, você está despedido. E a gente conseguiu montar uma equipe altamente competente. O senhor tinha uma estrutura mais enxuta, tinha uma democracia mais direta, né? Uma intervenção e uma gestão mais profissional, né? Embora fosse um serviço público, né? Nós temos agora estudantes americanos que vêm fazer estágio aqui, né? Da Europa também. Agora estava um alemão fazendo, semana passada estava fazendo estágio aí. Então isso é motivo de orgulho. Apesar das dificuldades terríveis de a gente conseguir recursos financeiros na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, e tem uma ONG americana chamada Smile Trento, Trem do Sorriso, com sede em Nova York, que eles viram, no ano 2000, uma equipe nossa apresentando um trabalho na Holanda, e aí foram falar, vocês trabalham no Brasil na onde? Eu disse, nós trabalhamos em Curitiba, porque não estava ainda registrado no Ministério. Isso foi em julho do ano 2000. Em agosto veio um médico e uma relações públicas de Nova York que conheceu o serviço. Ficaram uma semana ali, aí na despedida, ele perguntou para mim, quais são os 3 problemas que você tem? Eu disse, money, money e money. O primeiro money para quê? Para que os meus profissionais participem de todos os congressos, cursos internacionais, e que vocês paguem não só a passagem, mas paguem o hotel e paguem a inscrição. Se eles aprenderem técnicas novas, com uso de equipamento novo que está entrando no mercado, eles vão ter que colocar aqui na prática e vocês vão ter que comprar o equipamento para vir junto com eles. Tá certo. O segundo money para quê? Sim, o segundo money é para montar uma casa de apoio para as pessoas que vêm do interior, não têm dinheiro para pagar pensão, nada. Assim, nessa aí nós não entramos. E o terceiro? O terceiro queria ter um hospital próprio. Nós não entramos. Então, os 2 primeiros anos, eles não repassaram nenhum centavo para nós. Eu mandava e-mail para eles, vai ter congresso na Alemanha, assim, assim, os pretendentes, fulano, 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 a data de viagem, tudo.
Eles compravam a passagem, faziam a reserva, faziam tudo. Até que eles resolveram daí vir aqui e repassar dinheiro para nós para outras coisas, né? Mas é muito pouco, né? E eles têm, há dois anos atrás, eles mandaram um e-mail para me indicar a construção de um hospital no Brasil. Eu, assim, Curitiba, né? Ele disse, não, Curitiba está dando solução para os seus problemas. Nós queremos que se dê um local do Brasil pobre, né? E que nós vamos construir o hospital. Aí eu respondi outra vez para eles. Não adianta você ter um hospital se você não tem uma equipe. Assim, como você conseguir montar uma equipe em Curitiba, nós queremos que você vá montar a equipe aonde você for construir o hospital. Eu disse, eu estou muito velho. E saiu na Índia o hospital. O Brasil perdeu. Se os políticos do Nordeste sabem que perderam o hospital, fica muito bravo. Bom, então vamos para os finalmente aqui, tá. Dr. Lauro. Vamos deixar uma mensagem final, uma avaliação final dessa viagem que o senhor fez aí no tempo. Pois é, eu tenho uma satisfação muito grande porque os meus 2 filhos são muito bem sucedidos, né? Sérios, né? Corretíssimo, né? Então a gente, eu e a minha esposa, soubemos, né, passar para eles aquilo que nós somos, né? Porque muito amigo dele, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vinha propostas assim, natural, especialmente na adolescência, né? E eles nunca deram nenhuma decepção para nós. A minha filha fez artes cênicas, está fazendo doutorado agora, fez mestrado na USP, casou-se, está morando em Recife, com um dentista. E a peça de teatro, que é o doutorado dela, é de Shakespeare, O Rei Ilíaco. O professor da USP de São Paulo vai agora, a semana que vem lá, para fazer uma avaliação, porque ele ficou encantado com ela. Eles não têm filho, né? E o meu filho, que é 2 anos mais velho que ela, fez o curso de comunicação na Federal e é professor da Positivo. Começou como professor, agora é coordenador da área de comunicação. Está muito bem situado economicamente, tudo. Qual que é o nome dos seus filhos? É. Quais os nomes dos seus filhos? O André, né, e a Mariane. Essa história é deles também, né? A sua história é deles também, né? E a dona Vera Lúcia continua firme do seu lado. Continua trabalhando, né? Como o senhor? Ela trabalha num centro de especialidade, então ela tem o curso de odontopediatria. Então, quando a criança vai num postinho de saúde de Curitiba e o dentista lá não consegue dar solução, é encaminhado para ela. E ela resolve. Ela é altamente competente, uma excelente ser humano, assim, fora de série. E o senhor está feliz? O senhor está feliz? Eu estou muito feliz. Então, tá bom, nós agradecemos a sua presença no nosso projeto. O senhor quer falar mais alguma coisa? O trabalho que vocês estão fazendo, eu não sabia, né? Eu acho correto o que está sendo feito, porque isso tem que ficar na história do Brasil, né? A gente espera que com as novas gerações que venham, né, tenham uma postura diferente, né? Porque a minha geração dos anos 60, ela foi muito conturbada, né? Os militares assumiram, havia briga, né? Por exemplo, eu estive em Cuba, cheguei a almoçar com
com Fidel Castro. E o que eu vi na época lá, eu fiquei encantado. E hoje está uma situação ao contrário, muito difícil. Então, como é que a humanidade é assim? Né? Eu não consigo entender. Por quê? Por que prejudicar um país dando toda a assistência à saúde, à educação, tudo, e a produção deles é insuficiente para dar. Aí estão mandando médicos profissionais para trabalhar em outros países para poder. Eu não entendo. Não, porque eles são comunistas. Nós somos. Os americanos, né? Apesar que os americanos agora nos ajudam. Mas eu não tenho. Mas também não tenho ódio mais. O que eu fico bravo com relação ao país é o discurso. Toda vez que tem eleição, a prioridade sempre está saúde e educação. Saúde e educação. Saúde e educação. Né? Os profissionais que trabalham comigo não... Quer dizer, se trabalhasse no Estado, tem gente lá que tem 20 anos trabalhando, estaria com um alto salário. E lá está ganhando aquilo que a gente pode pagar. Mas por que ele ficou? Porque ele se encantou com aquilo, faz parte da vida dele. Né? Quer dizer, os nossos profissionais agora são chamados para dar curso em tudo quanto é lugar do mundo. É difícil segurar. Né? Não, tem que ir na China dar palestra lá, tem que ir não sei na onde. É motivo de orgulho, mas o nosso trabalho perde a sequência. Né? Então, o que o senhor acha que falta hoje? Ali falta espaço físico e mais profissionais. Mas no governo como um todo? O que o senhor no acha governo que falta recurso financeiro. Hoje, ao meio-dia, eu estava saindo de lá, vem um menino me abraçar. Ele é do interior do Maranhão. Está com seus 12 anos. Hoje eu abracei esse menino, né? E a história dele é o seguinte, né? Um nasceu no interior, são dois meninos. Um nasceu no interior do Maranhão e outro nasceu no Tocantins. Né? Os dois nasceram com diferença de 30 dias entre um e outro. E com uma formação de alta complexidade. Não é da fissura simples e tal. Aí, coincidentemente, eu acho que eles já tinham uns 3, 4, 5 anos, eles indicaram para eles um médico em Imperatriz e eles se encontraram, a família se encontrou no consultório médico. E os dois de complexidade. Aí o médico falou assim, olha, eu fiz o curso com o Ivo Pitangui, mas caso igual a esse eu vou ter que consultá-lo para saber como seria, né, a maneira de dar solução. Aí ele fotografou tudo, mandou para o Ivo Pitangui. Aí o Ivo Pitangui respondeu para ele que daí um mês ia ter um encontro em Goiânia, um mutirão em Goiânia, que levassem as duas crianças para lá, que o Ivo estaria lá. Coincidentemente, 2 médicos nossos aqui, que também participam desse mutirão, estavam lá. Né? Aí estudaram o caso das 2 crianças, fizeram a primeira cirurgia lá e depois passaram a vir para Curitiba. Então, um era trazido do Tocantins, era trazido pela avó. E o outro foi trazido inicialmente pela mãe, mas depois pelo irmão. Aí do Maranhão mudou-se, morava perto de Imperatriz, que faz divisa com o Tocantins, né? E foi morar em Vitorino Freire, que fica perto de São Luís. Aí a avó foi morar lá porque lá o neto tinha um amigo. Né? Aí eles foram crescendo, né?
as dificuldades terríveis para eles conseguirem recursos financeiros para chegar até aqui. Eles só chegavam daqui para lá, nós resolvíamos a questão. Aí houve uma coincidência de um juiz que teve uma filha que nasceu com fissura de palato, paranaense, e era juiz em Vitorino Freire. Aí eu disse assim, olha, minha filha nasceu aqui, tudo, mas ela vai fazer a cirurgia em Curitiba, mas não vai ser no hospital público, não. Eu vou levar, o que eu quero que o senhor me indique o médico para fazer a cirurgia na minha filha, mas em consultório particular. Disse, não, tudo bem. Aí eu contei a história dos dois. Assim, incrível, não consegui que essas crianças, a vinda seja paga pelo governo estadual, porque no caso de município para município é uma coisa, de estado para estado, ele disse assim, vai estar resolvido. Aí, no outro ano, eles vieram de avião. Né? Vieram de avião, aí o que nasceu sem um olho, né? Diz que quando eles embarcaram no avião em São Luís, né, a aeromoça assim, agora nós vamos descer em Imperatriz. Aí ele pulou e disse assim, eu não vou para Imperatriz, eu vou para Curitiba. Aí ela disse assim, não, você vai até Brasília, em Brasília você pega outro avião e vai descer em Curitiba. Bom, colocamos um olho, né, eles estão com 12, 13 anos. Na penúltima vez que ele veio sem olho. Então ele tinha seus 10 anos, 9 anos. Aí o irmão dele disse assim, conte para o doutor Lauro por que você está sem olho. E ele baixava a cabeça e fazia assim. Por que você não está com olho? Aí ele pegou o irmão. Ele foi jogar bolinha de gude, perdeu todas as bolinhas de gude e apostou o olho e perdeu. E hoje ele está aí para colocar outro olho. Joia, né? É isso que faz a vida valer a pena, né, doutor? Vale a pena. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. Três Reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua
rua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.